Calçados Wirth, Vila Rica Imóveis, Capesberg, Instituto Ivoti apresentam Unser Familien. Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a Imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua. E investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Ela tá no meu sofá, ela tá no meu colchão. Toma conta da cozinha, por aí não para não. No quarto ela tá, é presença obrigatória, já faz parte da minha vida. Com Capesberg é outra história. 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 Conforto, qualidade, design pra valer. Fica tudo com sua cara, sua casa, seu AP. Realizar um sonho como você nunca viu. Pode ser na loja online e nas melhores lojas do Brasil. Com Capesberg é outra história. 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 Um passo em direção ao novo, com a segurança de todo o caminho já percorrido. Mais de 100 anos de história, de Ivoti, na região metropolitana de Porto Alegre, para um mundo inteiro de possibilidades. No Instituto Ivoti, a formação dos estudantes vai da educação infantil até os cursos de graduação e pós-graduação. Um passo em direção ao novo, um passo em direção a novos horizontes. Olá pessoal, vocês devem estar se perguntando o que o Werner faz no Unser Familien. Cadê o Felipe? Onde está o Felipe? Tudo bem, não se preocupem, o Felipe está bem, está tudo bem com ele. Ele é candidato a deputado estadual. E como a legislação brasileira impede que candidatos apareçam e tenham programas de televisão, o Felipe está impedido de continuar com o Unser Familien. Quem vai continuar nos próximos 3 meses sou eu. Fui convidado para substituí-lo durante esse período. Eu sou um interino e faço com muita satisfação, tanto como descendente de alemães, como historiador e como um homem de televisão que eu sou. Então, nos próximos 3 meses, estaremos juntos no Unser Familien. Olá pessoal, estamos de volta com Unser Familien. Patrocínio de Calçados Wirth, Instituto Ivoti, Escola Semper Reformanda, Móveis Capesberg e Vila Rica Imóveis. E estamos aqui hoje com Diva Walzer-Kuhn, né? Sim. Uma professora muito ativa e ligada à Escola Pasqualini. Mas a senhora vai contar um pouco da história dessa escola, né? Sim. Essa escola está muito relacionada a
toda a presença de descendentes alemães aqui nesse nosso vale, especialmente em Novo Hamburgo. Exato. De onde vem a Escola Pasqualini? Então, para falar sobre o Colégio Senador Alberto Pasqualini de Hamburgo Velho, Novo Hamburgo, eu vou começar lá com a origem. Qual foi a origem dessa escola, né, que hoje existe lá? A origem, vamos iniciar então falando sobre o que existia em Hamburgo Velho, na área de 11,22 hectares, o que existia naquele espaço ali, na rua Marques de Souza, 528. Inicialmente tínhamos ali um imigrante alemão, Maximiliano Fischl. Esse Maximiliano Fischl, ele tinha imigrado da Alemanha e para casar com uma jovem de Hamburgo Velho, a Maria Leopoldina Klein. E esse imigrante, ele tinha naquela área, naquele espaço ali, no seu imóvel de 11,22 hectares, ele tinha uma cervejaria. Então ele tinha produção de cerveja, fazia alguma produção de vinho também, mas essencialmente era cerveja que ele produzia, Maximiliano Fischl. Então ele produzia ali cerveja, e ele chegou assim, isso foi chegando numa idade onde no início do século passado, na década de 1920, mais precisamente 1929, ele já estava bastante idoso, já tinha mais de 70 anos, e era uma época em que não existia no Brasil a Previdência Social. Estava quase chegando lá, não tinha se iniciado ainda o sistema de Previdência Social. Então as pessoas que ficavam idosas, elas não podiam às vezes mais continuar trabalhando e não tinham uma renda garantida. Eles tinham tido esse casal, esse Maximiliano Fischl e Maria Leopoldina Klein, um único filho, um menino, Higino. E esse menino, aos 7 anos de idade, faleceu vítima de tuberculose. Não tiveram outro filho. Então era um casal idoso sem descendência. E aí eles começaram a se preocupar, pela sua idade, de como agora iriam se manter nos últimos anos da sua vida financeiramente. E Maximiliano Fischl teve uma ideia. Ele era muito ligado a grupos da comunidade católica. E essa comunidade católica tinha aqui no Rio Grande do Sul uma sociedade chamada Sociedade União Popular. E essa Sociedade União Popular, ela era uma entidade mantenedora de uma escola de formação de professores a nível médio, no interior. Exatamente no município, naquele momento estava, em 1929, em Arroio do Meio. Tendo iniciado em Estrela, mas estava agora, em 1929, em Arroio do Meio. E aí ele fez um contato com os diretores dessa entidade e fez uma proposta. Olha, eu faço uma doação de todo o meu patrimônio físico desse imóvel e suas benfeitorias sobre ele, em troca de uma pensão vitalícia. E para esse grupo era muito boa essa proposta, interessante mesmo, porque essa escola que eles tinham de formação de professores era uma escola lá no interior, e para eles trazer essa escola para Novo Hamburgo era algo muito interessante. E assim então foi feito, foi realizado, concretizado. Em 1929, Maximiliano Fischl e sua esposa passam a viver no Hotel Esplêndido em Hamburgo Velho, bancado, né, tinha uma pensão vitalícia dessa instituição, e a instituição, que tinha uma escola de formação de professores a nível médio, transfere a sua escola para a área da rua Marques de Souza, 528. E ocupa a cervejaria? Isso, exatamente. E aí, onde começaram as aulas? Onde é que foram iniciadas as aulas? As aulas
elas foram iniciadas inicialmente no prédio da cervejaria, que era um prédio grande, era um prédio de 2 pisos, e tinha várias casas lá. A casa do próprio imigrante Maximiliano Fischl, e tinha várias outras casas assim que eram ocupadas por funcionários dele, né? Tinha ali, era um imóvel com várias benfeitorias sobre ela. E aí se deu essa transferência. Em 1929, transferem a escola. Muito bem, agora então vamos falar dessa escola. Era uma escola particular, era uma escola de formação de professores, a nível médio, uma escola só, o interessante detalhe, era uma escola assim só para rapazes, para moços, não era para moças, era só para rapazes. E era um sistema de internato. Mas por que o internato? Porque esses alunos que vieram para a escola, eles eram filhos de colonos, né, abastados, que tinham condições financeiras e que esses filhos tinham uma vocação para o magistério e não queriam trabalhar na agricultura. E lá no interior não existia a possibilidade de uma formação de magistério. Então eles vinham de várias cidades do interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, inclusive até do Paraná, teve aluno ali nessa escola que se chamou então Lehrerseminar, ou escola normal, né? Que chamava antigamente as escolas de formação de magistério a nível médio, chamava Escola Normal Católica de Hamburgo Velho. A tradução de Lehrerseminar é seminário de professores. Isso, uma formação de professores, né? Então, esses rapazes vinham, e agora, mas a pergunta, e quem eram os professores dessa escola? Isso que é o importante, o significativo. Os professores eram todos professores da Alemanha. Eram imigrantes, professores alemães que vinham, a maioria solteiros, e alguns que que eram casados, né? E então esses professores moravam também ali na escola, tinha várias casas ali, moravam ali, e os alunos também se acomodavam, existia condições de acomodar todos. Espaço. Tiraram os barris e os tonéis e colocaram as pessoas. Isso aí. A cerveja deixou de ser produzida e começou a se produzir, então, formação cultural, né? Isso era... E desses professores, eles eram altamente qualificados, com formação, e entre esses professores veio também o Kurt Walser, que é o meu pai. Né? Então, essa história que eu queria saber, da história do Kurt Walser. Sim. Lá na Alemanha e de como que por que ele veio, né? Por que veio. É interessantíssimo isso. Por que então meu pai, Kurt Walser, jovem, recém-formado na Alemanha, por que ele veio ao Rio Grande do Sul, a Novo Hamburgo, Hamburgo Velho, por que ele veio para cá? Bom, isso foi, só fazer a escola foi trazida de Arroio do Meio para Hamburgo Velho, ali, em 1929. Muito bem. Em 1936, que o meu pai, Kurt Walser, veio. Por que ele veio? Uma situação pessoal, familiar do meu pai fez com que ele tomasse essa decisão de vir a Novo Hamburgo, Hamburgo Velho, e fazer parte do quadro docente dessa escola de formação de professores. O meu pai... ele tem assim, a família materna do meu pai é judaica, de origem judaica, né? Os Walser, eles não são judeus, eles são todos católicos, mas a família da mãe do meu pai, que tem um sobrenome Chan, e Man, né? Levi, tem essa turma, e eles são judeus. E o que estava acontecendo na Alemanha em 1936? Desde 1932, com Adolf Hitler no poder, né, no comando da Alemanha, começou-se a desenhar uma perseguição a todos os que fossem judeus e
a todos que tivessem sangue judeu até a sexta geração, até a sexta geração ascendente, mesmo sendo apenas de um dos pais. Já bastava para sofrer perseguição. Então, como meu pai tinha a sua família materna judia, né? Ele estava em perigo. Ele era filho único do meu avô, Johannes Walzer e Caroline Jan, mas ele estava em perigo. E ele sentiu a necessidade de poder sobreviver, sair da Alemanha. Num momento que ele tinha que sair da Alemanha para sobreviver. A mãe dele ainda vivia? Não. E a minha avó, a mãe do meu pai, tinha falecido em 1928, então ela não sofreu essa perseguição. E o meu avô, em 1929, tinha casado com uma outra pessoa, Ana Klombitsa. Com essa Ana Klombitsa, meu avô não teve filhos, então o meu pai, Kurt Walzer, sempre foi o único filho do meu avô. Bom, e aí a minha avó tinha falecido, ela não sofreu perseguição por isso, mas os irmãos da minha avó, 2 irmãos dela foram mortos no Holocausto, foram lá em campos de concentração. Em Auschwitz, foram para Auschwitz, foram para lá, levados para lá e lá eles morreram. Isso da Alsácia até Auschwitz, que é lá na Polônia. Sim, sim. Uhum. E aí, 3 outros irmãos da minha avó, tios do meu pai, duas tias e um tio do meu pai conseguiram fugir com a família para Estados Unidos, né? E ficaram lá. Eles, inclusive, depois também não retornaram mais para a Alemanha, ficaram vivendo sempre lá. Então, meu pai tem parentesco de primos lá que ficaram lá nos Estados Unidos, né? E aí, então, a minha avó falecida, 3 conseguiram fugir para os Estados Unidos, 2 foram sucumbidos, né, mortos lá em Auschwitz, e meu pai, então, estava a perigo. E ele, recém-formado, ele veio para lecionar, fazer parte. Mas aí vocês poderiam dizer assim, mas como é que ele achou isso, como é que ele conseguiu encontrar essa possibilidade? Lá na Alemanha existia uma publicação sempre informando sobre as situações, como estavam, dando informações sobre os imigrantes aqui, que estavam aqui no Rio Grande do Sul, né? E tinha, então, uma propaganda, ou como é que se diz, um convite publicado num periódico lá, sobre precisamos de professores recém-formados para lecionar uma escola numa zona de imigração alemã, no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo. Precisamos de professores para lecionar. E meu pai viu aquela oportunidade e ele veio e chegou aqui em 8 de março de 1936, ele chega em Hamburgo Velho para fazer parte do quadro docente do Lehret Seminar. Mas daí, um ano antes do golpe que instituiu a ditadura de Getúlio Vargas no Estado Novo. Exato. Olha só, ele saiu de lá por isso e vai chegar aqui por isso também. Então, vai se dar mal aqui também. Aqui ele foi recebido. Quando ele chegou ali, tinha um diretor, ele era o Miguel Maier. Esse Miguel Maier era um padre jesuíta. Então, assim, às vezes tem pessoas que não têm bem assim a informação correta. Isso era uma escola da Igreja Católica. Não, não era uma escola da Igreja Católica. Era uma escola de pessoas que pertenciam à comunidade católica, assim como a Fundação Evangélica. Mas é uma escola comunitária. Isso, a fundação é até hoje, né? Isso, mas não era da Igreja. Não é da Igreja Católica. Isso. Mas tinha um padre ali que era o diretor, o último diretor, porque a escola teve 5 diretores. O último diretor foi esse Miguel Maier, era um padre jesuíta, tá? Então esse padre jesuíta é uma pessoa assim dos mais significativos caráter, uma pessoa assim incrível. Bem, ele então recebeu meu pai e tal. No bom sentido. No bom sentido, no bom sentido,
ele recebeu meu pai e tal, e aí também eu preciso dizer um pouquinho, retomar um pouquinho, isso foi, como eu disse, né, anteriormente, 29, veio à escola, transferida de Arroio do Meio, as aulas tiveram início, andamento, no prédio da ex-cervejaria, né? Mas era necessário construir um prédio realmente de um educandário. Então, com o auxílio do consulado alemão, que bancou praticamente toda a obra, em 1930 se constrói o prédio que ainda hoje existe, né, nesse endereço, dando origem assim àquele prédio central majestoso de 3 pisos muito bonito que ainda hoje tem ali. Muito, né? Bonito. E esse prédio, então, foi construído e bancado praticamente pelo consulado alemão. E o consulado alemão, em troca, o que ele queria, em vez de estar bancando, auxiliando financeiramente? E uma das coisas que ele queria que se mantivesse ali uma das línguas a ser ministrada, a língua alemã, né? Muito certo, muito correto, né? Então, os professores eram da Alemanha, o consulado alemão bancava financeiramente, e essa entidade, Sociedade União Popular, ou Volksverein, era também assim chamada em alemão, né? Ela era a entidade mantenedora. E assim a coisa foi andando até 1939, especificamente 25 de julho de 1939. Aconteceu um incidente na escola, lá no Leira Seminar, e esse incidente causou o seu fechamento. A senhora tem um livro sobre isso, né? Exato. Aqui tem esse livro que O Incidente. O Incidente, né? O Incidente. Aqui tem a capa, na capa tem a parte frontal do prédio que eu falei, da escola, que existe até hoje, né? O prédio. E essa capa foi desenhada por uma ex-aluna da escola, artista renomada de Hamburgo Velho, a Ariadne Decker. A Ariadne Decker desenhou a capa, né? E aqui tem nessa capa, tem o prédio, e aqui tem bem sugestivo, uma caneta da época, e com um canetaço, né, foi feito o fechamento dessa escola. Bom, mas aí então vamos falar o que aconteceu, qual é o incidente, o que houve? O que houve foi o seguinte, dia 25 de julho de 1939, como já antes tu falaste, que mesmo nós tínhamos no governo Getúlio Vargas, né? Uma ditadura, né? Getúlio Vargas, ele estava em pleno auge a sua campanha nacionalista, né? A campanha nacionalista de Getúlio Vargas, que ela fazia, ficava impedindo, proibindo a língua, nenhuma língua mais poderia ser falada no território nacional, a não ser a língua portuguesa, né? A língua mãe. E então nem o alemão, nem o italiano, nem outras deveriam ser mais faladas e coisas. Imagina, nós tínhamos aqui uma área de imigração alemã. No interior, tinha muitas pessoas que nem falavam o português, porque elas tinham tido escola, elas foram alfabetizadas em alemão no interior, né? Mesmo sendo já descendentes dos imigrantes. Então era muito difícil. E os velhos imigrantes, alguns nunca aprenderam português. Então era uma coisa muito difícil. Mas e aí? E aí também não era para fazer nenhuma homenagem aos imigrantes, né? E no dia 25 de julho de 1939, estava acontecendo lá no Leira Seminar, ou nessa escola de formação de professores, né? Uma festa comemorativa, o dia já sugere que é o dia da imigração alemã, dia do imigrante, do colono alemão, tal. E era praxe, todos os anos se fazia isso, uma festa em homenagem. E aí um professor de português,
o Kraus Penhar, ele escolheu um aluno, isso era sempre costume, assim, que tinha maior facilidade na oratória, e com ele eles prepararam, assim, naquela época diziam um discurso, né, uma manifestação para o momento, para aquela data comemorativa. Então, eles, assim, foi feito. Eles estavam fazendo uma festa naquele dia 25 de julho, em comemoração à imigração alemã. Aí, paralelamente, no centro de Novo Hamburgo, na Praça do Imigrante, estavam outras autoridades também participando desse momento. E lá naquela praça ali do centro de Novo Hamburgo, entre outros, estavam lá o Leopoldo Petri, né? Nosso Leopoldo Petri, e o Leopoldo Petri era o presidente dessa entidade mantenedora daquela escola de Leira Seminário. Sim. E lá estavam outras autoridades do governo do estado, o secretário de educação da época, que era o Coelho de Souza, e um pequeno equipe. E aí o Leopoldo Petri, ele foi até o Coelho de Souza, que era o secretário de educação do estado, e disse: olha, eu agora vou até Hamburgo Velho e vocês gostariam de acompanhar? Nós vamos lá numa escola, está acontecendo uma festividade e vocês quiserem me acompanhar. E o secretário de educação aceitou o convite. Coitado do Leopoldo Petri, nunca imaginou o que resultaria desse convite. Então eles chegaram lá na escola e quando justamente estava aquele aluno se manifestando e falando, e nós que somos descendentes desses bravos e importantes imigrantes alemães, nós sempre temos que honrar os seus valores e continuar esse legado de cultura, de valores, enfim, assim, era só nesse sentido, nesse termo. Em português? Em português. Mas o que aconteceu? O Coelho de Souza, o secretário de Educação do Estado, não gostou disso. Achou que isso era algo que ia contra a campanha de nacionalização, né, a política de nacionalização do presidente Getúlio Vargas. E aí ele ficou chateado, terminou a festa lá, voltou a Porto Alegre, no dia seguinte procurou o governador do Estado, que era, nessa época, o Oswaldo Cordeiro de Farias, procurou o bispo da Igreja Católica, que era o Dom João Becker, né? E disse: olha, lá em Hamburgo Velho tem uma escola lá que ela tem que ser fechada, porque ela faz propaganda aos alemães, e, enfim, mais ou menos uma coisa assim, sem cabimento, absurdo. Resumo: fecharam a escola. Fecharam a escola. Essa escola, então, ficou fechada, esse foi o incidente. A escola ficou fechada de todo o período da guerra, desde 1939 até 1945. Também caiu o Getúlio em 45. Sim. Só que eu não posso ir adiante. Eu estou com o tempo estourado. Na próxima entrevista com a Diva, nós vamos saber não só quanto tempo e o que aconteceu com a escola fechada, mas também por que abriu. Sim. Isso fica para o próximo capítulo. Tá bom. Por que essa escola reabriu? Quais são as forças que trouxeram a escola Pasqualini de volta para funcionar aqui entre nós? Diva, foi muito legal te ouvir. Eu não fiz quase nada aqui, não precisei fazer perguntas. Você vai levando o assunto de uma forma tão fluida que é muito legal. Não, e a história é tão, vamos dizer, tem tantos momentos que não é possível em meia hora também apresentar tudo, não né? Não é possível, você vai deixando tudo vivo, né? Cheio de detalhes que dão vida à história, mas eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de fazer esses registros. Muito legal. Esse foi o Unsere Familien de hoje. Eu aguardo vocês na próxima, tá bom?